O livro banido da Bíblia, Enoque e seus mistérios. E se eu te dissesse que existe um livro antigo que foi sistematicamente removido da Bíblia que conhecemos hoje? Um livro tão poderoso e perturbador que as autoridades religiosas fizeram de tudo para escondê-lo? Estou falando do livro de Enoque, um texto que contém revelações sobre anjos caídos, gigantes que caminharam entre nós e segredos cósmicos que desafiam nossa compreensão da realidade. Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar nos mistérios de um dos textos mais controversos e fascinantes da história religiosa: o homem que andou com Deus. Antes de explorarmos o livro em si, vamos conhecer quem foi Enoque. Na Bíblia canônica, Gênesis 5:24 nos diz apenas que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Esta curta menção esconde uma verdade impressionante. Enoque foi um dos únicos dois humanos na Bíblia que não experimentaram a morte física. Ele simplesmente desapareceu. Mas o que poucos sabem é que Enoque era o bisavô de Noé e viveu 365 anos. Um número que não é coincidência, mas um reflexo do calendário solar que ele próprio teria criado. E aqui está algo que vai te chocar. Segundo textos antigos, Enoque não apenas andou com Deus, ele foi levado pelos anjos para visitar o céu e o inferno, testemunhou os segredos da criação e recebeu conhecimentos astronômicos tão avançados que alguns teóricos sugerem que ele teve contato com inteligências não humanas. Enoque não era um homem comum. Textos antigos descrevem que ele possuía uma língua perfeita, capaz de comunicar verdades divinas com precisão absoluta. Alguns estudiosos esotéricos sugerem que ele falava a língua original da humanidade, anterior à confusão de Babel, um idioma com poder de manifestação direta sobre a realidade material. Mais perturbador ainda, algumas tradições gnósticas sugerem que Enoque não foi apenas levado por Deus, mas transformado em um ser celestial chamado Metatron, o pequeno Igada. WH, um anjo tão poderoso que se senta em um trono idêntico ao do próprio Deus. Como um homem mortal poderia se tornar um dos seres mais poderosos do cosmos? O livro perdido. O livro de Enoque não é apenas um livro. É uma coletânea de textos escritos ao longo de centenas de anos. A versão mais conhecida, o primeiro livro de Enoque, foi preservada completa apenas na língua etíope, mantida como escritura sagrada unicamente pela Igreja Ortodoxa Etíope. Mas por que este texto foi removido do cânone bíblico ocidental? A explicação oficial é que o livro foi escrito muito depois da época de Enoque, provavelmente entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo. Mas há quem acredite em algo muito mais sinistro. O livro de Enoque contém informações tão perturbadoras sobre a origem do mal no mundo que poderia abalar os fundamentos das grandes religiões. Talvez por isso tenha sido suprimido no Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino e os líderes da Igreja decidiram quais textos seriam considerados palavra de Deus. O que poucos sabem é que fragmentos do livro de Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, datados do século II a.C., provando que este texto era altamente valorizado pelos essênios, uma seita judaica misteriosa que muitos acreditam ter influenciado o próprio Jesus. Mais intrigante ainda, embora o livro tenha sido removido do cânone, sua influência permanece em textos que foram mantidos. A Carta de Judas no Novo Testamento cita diretamente Enoque. Os conceitos de filho do homem, anjos caídos e o apocalipse final encontrados nos evangelhos têm paralelos impressionantes com o livro banido. Por que manter as ideias, mas remover a fonte? Os vigilantes e a corrupção da humanidade. Agora prepare-se para uma das revelações mais chocantes do livro de Enoque. O livro descreve como 200 anjos, chamados os Vigilantes, desceram ao Monte Hermon, liderados por Samiasa. Estes seres celestiais ficaram encantados com a beleza das mulheres humanas e fizeram um pacto terrível. Abandonariam o céu para tomar estas mulheres como esposas. Enoque revela que desta união proibida nasceram os Nefilins,
gigantes de até 450 pés de altura, mais de 130 metros, que devoravam tudo o que a humanidade produzia e, quando isso não foi suficiente, começaram a devorar os próprios humanos. Mas o que quase ninguém sabe é que, segundo Enoque, estes anjos caídos também ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos. Azazel ensinou a forjar armas e a arte da guerra. Gadriel revelou os segredos mortais dos escudos e espadas. Penemui ensinou o uso de tinta e papel, enquanto outros ensinaram astrologia, cosmética, feitiçaria e a observação das estrelas. O que Enoque descreve vai muito além. Ele nomeia precisamente os 19 líderes dos vigilantes e suas especialidades proibidas. Cocabiel ensinou os mistérios das estrelas. Armaros ensinou como quebrar feitiços. Baraquiel ensinou a astrologia. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou os cursos da lua. Pensem nisso. Enoque está descrevendo uma transferência massiva de tecnologia e conhecimento de seres avançados para a humanidade primitiva. Um grande salto que mudou completamente o curso da civilização humana. E há algo ainda mais perturbador. O livro descreve que estes vigilantes eram espíritos que podiam assumir forma física. Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais e ufológicos modernos sugerem paralelos inquietantes com relatos de abduções extraterrestres e manipulação genética, seres interdimensionais se manifestando fisicamente para modificar nossa composição genética. Considere isto. Praticamente todas as culturas antigas têm mitos sobre deuses ou seres celestiais que desceram, acasalaram-se com humanos e criaram uma raça híbrida de semideuses ou heróis. Da mitologia grega aos mitos sumérios, das lendas nórdicas às histórias indianas, todos contam essencialmente a mesma história que Enoque. Coincidência? Ou uma verdade universal que foi sistematicamente apagada de nossa história oficial? O Grande Dilúvio como purificação. O livro de Enoque oferece uma perspectiva única sobre o dilúvio de Noé. Segundo o texto, o dilúvio não foi apenas uma punição pela maldade humana comum. Foi especificamente enviado para eliminar a corrupção causada pelos vigilantes e sua prole monstruosa. E aqui está algo que vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre a história bíblica. Enoque sugere que o DNA corrupto dos Nefilins não foi completamente eliminado pelo dilúvio. Algumas tradições sugerem que os espíritos desencarnados destes seres se tornaram os demônios que conhecemos hoje, enquanto outros acreditam que alguns Nefilins sobreviveram, explicando os relatos de gigantes nas terras de Canaã encontrados no livro de Números. Seria esta a verdadeira razão pela qual Deus ordenou aos israelitas que eliminassem completamente certos povos? Estariam eles tentando purificar a linhagem humana da contaminação genética dos anjos caídos? O que poucos sabem é que o livro de Enoque contém detalhes específicos sobre o dilúvio que não estão presentes em Gênesis. Ele descreve como Noé foi instruído não apenas a construir uma arca, mas recebeu orientações sobre medicina herbal e conhecimentos de cura para preservar essas informações após a inundação. Mais intrigante ainda, Enoque descreve que antes do dilúvio, a Terra tinha uma geografia completamente diferente, com mares, montanhas e sistemas fluviais que não mais existem. Seria esta a explicação para as anomalias geológicas que desconcertam os cientistas modernos, como evidências de civilizações submersas e estruturas megalíticas impossíveis para a tecnologia primitiva? E se o verdadeiro propósito do dilúvio não fosse apenas destruir os Nefilins, mas apagar completamente o avanço tecnológico proibido que havia sido dado à humanidade pelos vigilantes? Um reset completo que nos devolveu a um estado primitivo, permitindo um desenvolvimento mais lento e natural? Conhecimento astronômico impossível. Uma das partes mais intrigantes do livro de Enoque é o livro dos luminares celestiais, onde ele descreve com precisão assombrosa os movimentos do Sol e da Lua,
o calendário de 364 dias e fenômenos astronômicos que seriam impossíveis para alguém de seu tempo conhecer sem instrumentos avançados. Enoque descreve a Terra como uma estrutura plana circular, mas com um conhecimento do cosmos que vai muito além. Ele menciona portais no céu por onde os astros entram e saem, uma descrição que alguns interpretam como uma compreensão primitiva de buracos negros ou portais dimensionais. O que é verdadeiramente perturbador para os astrônomos modernos é que Enoque descreve com precisão absoluta o movimento solar durante o ano, incluindo a variação do comprimento dos dias e noites conforme as estações. Ele divide o ano em 4 partes de 91 dias, 13 semanas exatas, totalizando 364 dias. Enoque descreve 6 portais no leste e 6 no oeste por onde o Sol entra e sai em diferentes épocas do ano, uma descrição notavelmente precisa das posições variáveis do nascer e pôr do Sol ao longo das estações. Como um homem antigo, sem instrumentos de medição, poderia calcular isso com tal precisão? Mais assombroso ainda, Enoque descreve os comandantes das estrelas que desobedecem suas órbitas designadas e são punidos. Astrônomos modernos reconhecem nessas passagens descrições precisas de cometas e seus movimentos irregulares pelo céu, algo que seria impossível observar adequadamente sem telescópios. O que é verdadeiramente perturbador é que Enoque descreve ter visitado o fim do céu e da terra, um lugar onde viu algo terrível. 3 prisões onde os espíritos dos mortos são mantidos até o julgamento final. Ele descreve também 7 estrelas como grandes montanhas flamejantes que estão presas por desobediência, uma descrição que alguns interpretam como possíveis referências à tecnologia antiga ou naves espaciais. Como Enoque poderia ter tal conhecimento astronômico há milhares de anos? Seria ele realmente transportado pelos céus como afirma, ou recebeu este conhecimento de seres com tecnologia avançada? E aqui está o mais impressionante. Enoque descreve um fenômeno astronômico chamado precessão dos equinócios, o lento movimento rotacional do eixo terrestre que faz as constelações mudarem de posição ao longo de milhares de anos. Este fenômeno só foi descoberto oficialmente pelo astrônomo grego Hiparco em 129 a.C. e completamente explicado pela ciência moderna apenas no século XIX. Como um homem pré-histórico poderia conhecer um ciclo cósmico que leva 25.920 anos para se completar? E por que este conhecimento avançado foi removido sistematicamente de nossas escrituras sagradas? As parábolas de Enoque e o Filho do Homem. Na seção conhecida como Parábolas de Enoque, encontramos algo verdadeiramente revolucionário. A primeira menção clara na literatura judaica ao conceito de um Messias divino pré-existente, chamado de Filho do Homem ou o Escolhido. Este Filho do Homem é descrito como existindo antes que as estrelas fossem feitas, sentado no trono da glória de Deus e destinado a julgar toda a humanidade. Para muitos estudiosos, esta é uma clara profecia sobre Jesus Cristo, escrita séculos antes de seu nascimento. É por isso que alguns acreditam que o livro de Enoque foi removido do cânone após o surgimento do cristianismo. Ele fornecia detalhes muito específicos sobre o Messias que poderiam ter sido usados para fabricar a história de Jesus. Outros, no entanto, veem isso como evidência da autenticidade das profecias e da verdadeira natureza divina de Cristo. O que é inegável é que os primeiros cristãos conheciam e respeitavam o livro de Enoque. O próprio livro de Judas, no Novo Testamento, cita diretamente uma profecia de Enoque. Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou sobre eles. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo sobre todos e convencer todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. O que poucos percebem é o quão explícitas são as descrições messiânicas em Enoque. Ele descreve o Filho do Homem como alguém que foi escolhido e escondido diante dele, antes da criação do mundo. Tem um rosto como a aparência de um homem, cheio de graça,
como um dos santos anjos. Derrubará os reis e os poderosos de seus tronos. Julgará as coisas secretas. Será uma luz para as nações. Estas descrições são tão precisas e detalhadas que levantam profundas questões. Se Jesus foi uma figura histórica real que cumpriu estas profecias, então o livro de Enoque contém revelação divina autêntica. Se, como alguns céticos argumentam, a história de Jesus foi modelada para cumprir profecias, então por que banir o livro que contém essas profecias? Mais significativo ainda, Enoque descreve o Filho do Homem como o próprio que julga os vigilantes caídos. Isto estabelece uma conexão direta entre a missão de Jesus e o conflito cósmico iniciado pelos anjos rebeldes, uma dimensão da teologia cristã que foi quase completamente apagada da doutrina moderna. O calendário de Enoque e o controle do tempo. Um dos elementos mais controversos do livro de Enoque é seu calendário solar de 364 dias, dividido em 4 estações de 91 dias cada, 13 semanas exatas. Aqui está algo que poucos sabem. Este calendário era perfeito para determinar datas de festivais religiosos com antecedência, sempre caindo nos mesmos dias da semana a cada ano. Mas o calendário lunar de 354 dias eventualmente prevaleceu nas tradições judaicas. Alguns teóricos da conspiração sugerem que a mudança para um calendário lunar foi uma maneira deliberada de desconectar a humanidade do ritmo natural cósmico, tornando mais difícil para as pessoas comuns prever ciclos celestiais e mantendo esse conhecimento nas mãos de poucos sacerdotes poderosos. O controle do calendário é o controle do tempo, e quem controla o tempo, controla como as pessoas vivem, trabalham e adoram. O que é verdadeiramente fascinante para os estudiosos modernos é que o calendário de Enoque de 364 dias corresponde exatamente às 52 semanas completas. Um sistema perfeito que mantém total sincronização entre os dias da semana e as datas do ano. Todo ano começa no mesmo dia da semana. Todas as datas caem sempre nos mesmos dias. Mas existe um problema óbvio. O ano solar real tem aproximadamente 365,25 dias. Como Enoque lidava com esta discrepância? Textos esotéricos sugerem que Enoque compreendia que certos dias estavam fora do tempo, dias intercalares que não pertenciam a nenhum mês ou semana, mas serviam para sincronizar o calendário com os movimentos celestes. Estes seriam dias especiais de comunhão direta com o divino. Considere isto: o nosso atual sistema de calendário gregoriano é uma confusa mistura de meses com 28, 30 e 31 dias, sem qualquer padrão lógico, necessitando de um complexo sistema de anos bissextos. Por que abandonar um sistema perfeito de 364 dias por algo tão caótico? Alguns estudiosos sugerem que o abandono do calendário de Enoque foi uma manobra deliberada para cortar a conexão da humanidade com os ritmos cósmicos naturais. Os antigos compreendiam que certos momentos do ano possuíam energias específicas, janelas de oportunidade para a comunhão espiritual. Ao desalinhar nosso calendário dos ciclos naturais, forças poderosas teriam efetivamente cortado nossa conexão energética com o cosmos, tornando mais difícil o despertar espiritual da humanidade. Este seria o verdadeiro conhecimento proibido, que precisava ser suprimido: a árvore da vida e o conhecimento proibido. Em sua jornada cósmica, Enoque descreve uma árvore magnífica, cujo perfume era além de todos os perfumes e cujas folhas, flores e madeira nunca secam. Este é possivelmente o relato mais detalhado da árvore da vida mencionada brevemente em Gênesis. Mais perturbador ainda, Enoque sugere que o conhecimento proibido oferecido por Azazel e os outros vigilantes não era apenas sobre metalurgia e cosméticos, mas sobre a própria estrutura do universo e os nomes secretos dos anjos, considerados na tradição esotérica como chaves para desbloquear poderes sobrenaturais. Alguns interpretam este conhecimento proibido como tecnologia avançada, como engenharia genética, criação dos nefilins, energia nuclear,
armas de destruição, ou conhecimento farmacêutico, raízes e ervas que a humanidade primitiva não estava preparada para usar responsavelmente. A história da árvore do conhecimento e o fruto proibido poderia ser uma metáfora para este conhecimento tecnológico precoce que levou à destruição? O que poucos sabem é que Enoque descreve não apenas uma, mas várias árvores sagradas em seu relato. Além da árvore da vida, ele fala de uma árvore de sabedoria, cujos frutos conferem grande conhecimento. Ele descreve esta árvore com detalhes precisos, semelhante ao tamarindo, com fruto como cachos de uva muito finos, e sua fragrância se estende para além de todas as fragrâncias. Mais significativo ainda, Enoque revela que esta árvore foi a mesma que levou Adão e Eva à expulsão do paraíso. Ele explica que o fruto confere grande sabedoria àqueles que o comem. Esta passagem sugere que o pecado original não foi um ato de desobediência simples, mas a aquisição prematura de conhecimento avançado. Nas tradições esotéricas e cabalísticas, a árvore da vida representa um mapa metafísico da criação, as 10 Sephiroth, ou emanações divinas através das quais o universo foi formado. O conhecimento desta estrutura cósmica permite, teoricamente, manipular a própria realidade. Enoque descreve também ter visto a árvore do conhecimento sob custódia dos anjos, que a protegem até o dia do julgamento. Isto sugere que certos conhecimentos estão sendo deliberadamente mantidos ocultos da humanidade, aguardando um momento em que estaremos espiritualmente maduros o suficiente para utilizá-los responsavelmente. Alguns interpretam estas passagens como evidência de que a queda da humanidade não foi uma punição divina, mas uma medida de proteção, evitando que seres com tendências destrutivas obtivessem poder sobre forças cósmicas que poderiam destruir toda a criação. O juízo final e a nova criação. Finalmente, o livro de Enoque contém uma das mais detalhadas descrições do juízo final encontradas em qualquer texto antigo. Enoque descreve como, no final dos tempos, os mortos ressuscitarão, os livros celestiais serão abertos e todos serão julgados por suas obras. Após o julgamento, os justos viverão em uma nova criação, onde as trevas desaparecerão, haverá luz infinita e um muro que não tem fim. Mas o que poucos percebem é que esta visão do fim dos tempos precede em séculos o desenvolvimento similar de ideias apocalípticas no judaísmo e cristianismo. Enoque estava descrevendo o conceito de ressurreição e julgamento final muito antes que estes se tornassem dogmas estabelecidos. É como se Enoque tivesse realmente visto o fim dos tempos ou recebido conhecimento de uma fonte além de nossa compreensão. O que é verdadeiramente impressionante é que Enoque descreve o juízo final com detalhes que seriam retomados quase palavra por palavra no livro do Apocalipse séculos depois. Ele fala de um grande trono branco onde o ancião de dias se senta, livros sendo abertos contendo todas as ações humanas, uma separação dos justos e injustos, um abismo de fogo para os condenados, uma completa transformação do céu e da terra. Mais significativo ainda, Enoque afirma que no final dos tempos toda maldade desaparecerá e os justos terão grande alegria por terem escapado do mundo de morte. Mas há um aspecto da escatologia de Enoque que foi quase completamente apagado das tradições posteriores. Ele descreve que após o julgamento final, os justos se tornarão anjos no céu e se fundirão com o Filho do Homem. Esta sugestão de que o destino final da humanidade é uma completa transformação e união com o divino ecoa tradições místicas que foram sistematicamente marginalizadas pelas instituições religiosas dominantes. A ideia de que humanos poderiam se tornar seres celestiais era considerada perigosamente herética, pois eliminava a necessidade de intermediários religiosos. Enoque implica que o objetivo final da criação não é apenas a salvação individual, mas uma completa restauração cósmica, o retorno do universo ao estado de perfeição original e a transformação da humanidade em algo além de nossa atual limitação. Por que este conhecimento foi suprimido?
Após examinar todos estes mistérios, permanece a questão fundamental. Por que um livro tão profundamente conectado às tradições judaicas e cristãs foi removido do cânone bíblico? As explicações oficiais citam sua autoria tardia e conteúdo questionável. Mas não podemos ignorar que o livro de Enoque apresenta uma cosmologia que desafia radicalmente nossa compreensão da história humana. Ele sugere que seres celestiais interferiram diretamente no desenvolvimento humano. Indica que nosso DNA pode ter sido alterado por criaturas não humanas. Revela conhecimento científico que seria impossível para a época. Expõe uma guerra cósmica entre bem e mal que continua até hoje. Quando analisamos os textos religiosos que foram mantidos e os que foram excluídos, emerge um padrão inquietante. Foram sistematicamente removidos aqueles que sugeriam contato direto com seres não humanos, apresentavam conhecimento científico avançado, questionavam a necessidade de hierarquias religiosas, implicavam que humanos poderiam acessar poderes divinos. Os textos mantidos, por outro lado, enfatizam obediência à autoridade, dependência de intermediários religiosos, uma clara separação entre o divino e o humano, a ideia de que conhecimento avançado é proibido ou perigoso. Será coincidência que as principais instituições religiosas ao longo dos séculos tenham consistentemente suprimido textos que empoderariam os indivíduos com conhecimento direto e pessoal do divino? Alguns pesquisadores sugerem que o livro de Enoque foi banido precisamente porque revela uma verdade inconveniente, que a humanidade tem sido manipulada ao longo de milênios por forças além de nossa compreensão, mantida deliberadamente em um estado de desenvolvimento limitado. Mais perturbador ainda, os vigilantes descritos por Enoque podem nunca ter realmente partido. Sua influência e sua prole podem continuar a manipular eventos mundiais das sombras, perpetuando sistemas de controle que mantêm a humanidade desconectada de seu verdadeiro potencial divino. Se o livro de Enoque contém verdades, mesmo que parciais, isso significaria reescrever não apenas nossa história religiosa, mas a própria história da civilização humana. É por isso que este conhecimento foi reservado apenas para os iniciados ao longo dos séculos? Será que as estruturas de poder religioso temiam as implicações revolucionárias deste texto antigo? A verdade é que o livro de Enoque continua a fascinar e perturbar, desafiando nossas noções de história, religião e até mesmo nossa origem como espécie. A questão que deixo para vocês é: se Enoque realmente andou com Deus e testemunhou os segredos do universo, o que mais nos foi ocultado ao longo dos milênios? E mais importante, estamos finalmente prontos para recuperar este conhecimento perdido e despertar para nossa verdadeira natureza e propósito cósmico? Se você gostou deste vídeo sobre os mistérios ocultos do livro de Enoque, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe com alguém que precisa conhecer estas verdades escondidas. Nos comentários, conte-me: você já conhecia o livro de Enoque? O que achou das revelações apresentadas hoje? Se puder, contribua com este ministério. A chave Pix encontra-se na descrição deste vídeo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Se deseja aprofundar seu conhecimento, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.